Pois não, senhor presidente. Eu quero, então, reiniciando aqui, trazer os nossos cumprimentos a todos os universitários que aqui estão, cumprimentar também a iniciativa do deputado Sérgio e aqui as palavras do senador Paim. E agora, senhor presidente, passo a um tema que é extremamente importante neste momento da vida nacional. É a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição contrária ao aumento de tributos por um período de 4 anos. Objetivamente, esta é a emenda constitucional que apresentamos à mesa na data de ontem. Senhoras e senhores senadores, é com satisfação que informo que estou apresentando uma proposta de emenda à Constituição que trata de incluir no ato das disposições constitucionais transitórias para vedar a instituição e o aumento de tributos por um período de 4 anos. A carga tributária brasileira, somando-se tributos federais, estaduais, distritais e municipais, sofreu um aumento brutal no período pós-constituinte. De acordo com os mais recentes estudos da Secretaria da Receita Federal, ela alcançou em 2013 35,95% do PIB, contra apenas 23% em 1988. Essa escalada que nós estamos assistindo. Este valor, ele supera a de vários países com elevado padrão de vida. Estados Unidos, com 24,3% do PIB, Suíça, 28,2%, Canadá, 30,7% e Reino Unido, com 35,2%. A fúria arrecadadora é comandada pela União, responsável sozinha, em 2013, por 69% da arrecadação total, o que evidencia a fragilidade da estrutura federativa do país. Nos últimos tempos, senhor presidente, assistimos situações completamente inusitadas na história do Brasil. Já agora, o Poder Executivo encaminha ao Congresso Nacional uma proposta orçamentária contendo um déficit primário de 30,5 bilhões de reais. Assim entendido, as despesas não financeiras ultrapassam as receitas não financeiras em 30,5 bilhões de reais. Não há, na história do orçamento público brasileiro, precedente para essa teratologia proposta. E não se diga que inexiste norma que proíba a apresentação de um orçamento com déficit primário. De fato, não há norma que vede a apresentação de proposta com déficit primário. Como também não existe norma que determine a apresentação do orçamento público do Brasil em moeda corrente nacional. Sendo assim, seria estranho a apresentação de um orçamento público em libras esterlinas ou em dólar. De igual forma, a apresentação de um orçamento com déficit primário é algo anômalo, em absoluta desconformidade com a política de orçamentos vocacionados que são naturalmente para o equilíbrio. Senador Marco Túlio Cícero, há 55 anos antes de Cristo, já dizia, talvez o mais atual: o orçamento deve ser equilibrado, o tesouro deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver às custas do Estado. Realmente, isso mostra ou descreve a realidade em que o Brasil vive hoje. Alguns dirão que o encaminhamento de uma proposta orçamentária deficitária foi uma mera provocação ao Congresso Nacional, ao pretender terceirizar aquilo que é responsabilidade inerente do Poder Executivo. Mas a verdade é que esse déficit primário
é produto da mais extraordinária sucessão de erros de política econômica que se conhece na história recente do Brasil. É a arrogância combinada com a ignorância. E dessa combinação resultaram os erros fantásticos, conhecidos por ora na contenção indevida de preços administrados, como a gasolina, as tarifas de energia elétrica e outros tantos. Ora, em virtude de uma mudança desnecessária e inconveniente nos procedimentos relacionados à exploração de petróleo e gás natural, passando do regime concessão para o regime de partilha. Tudo isso, senhor presidente, associado ao mais notável escândalo de corrupção na administração pública da história brasileira. E, certamente, um dos maiores do mundo, resultando no enfraquecimento da Petrobras, empresa de destaque no cenário internacional e orgulho do povo brasileiro, que perdeu mais de 80% do seu valor de mercado. Passou a ser ridicularizada nos mercados do mundo inteiro e alvo de inúmeras ações nos Estados Unidos, cujo desfecho poderá resultar em novos prejuízos financeiros e danos à imagem da Petrobras. É nesse cenário que iremos examinar a malfadada peça orçamentária deficitária. Ao encaminhar a proposta, o governo dizia que não havia como cortar mais despesas. Já agora, apresenta novas possibilidades de corte, acompanhadas de propostas de aumento de tributos. No início dessa semana, o governo afirmou que pode cortar mais 26 bilhões de reais. Vejam bem, não estamos falando de 25 mil reais, mas de 26 bilhões dos 30 bilhões de reais que integravam o déficit primário. E há poucos dias atrás dizia que não tinha como cortar mais. Contudo, o que acontece nesse governo? As afirmativas não devem ser levadas a sério. O que se presumia fosse uma conclusão refletida e bem fundamentada era apenas um ensaio impróprio à prática republicana. Tudo é falso, tudo serve a um único objetivo: a perpetuação no poder a qualquer custo, inclusive quando esse custo implicar sofrimento para o povo brasileiro. Poderia cortar mais? Quem sabe? Quem pode afirmar isso com segurança? Onde está a clareza em um governo que não tem rumo, não tem destino e não tem palavra e não tem credibilidade? Poderia cortar mais? Não se sabe. O orçamento é uma caixa preta. O que sabemos é que não se pode confiar nessas afirmações do atual governo. Poderia ter explorado outras possibilidades? Sim. A perspectiva da repatriação de capitais brasileiros que foram remetidos ao exterior, fugindo das regras aplicáveis à tributação e ao sistema brasileiro? Mas, infelizmente, o governo não tem credibilidade e em seu projeto propõe transformar o dinheiro da corrupção em dinheiro lícito, ou seja, criar uma lavanderia oficial para lavar dinheiro da corrupção. Esses recursos, advindo de um processo de repatriação, eles, sem dúvida nenhuma, seriam e teriam que ser repassados, parte à União, mas também aos estados e municípios. E o mais grave, com a perda do grau de investimento do Brasil, a qualquer momento, quando houver a necessária redução da taxa de juros, os capitais estrangeiros vão fugir do país, vão fugir do Brasil, porque o Brasil não é mais confiável. Vão fugir do Brasil porque a remuneração não é competitiva em relação a outras modalidades de aplicações. Ou quem sabe, talvez não deixa de ser relevante, senhor presidente, por que não recorrer de forma criativa à transação instituto com previsão no Código Tributário Nacional com créditos inscritos em dívida ativa da União, cujo montante alcança o impressionante valor de 1.400 bilhões de reais, que, somado aos créditos que estão em discussão no âmbito administrativo, perfazem um total de 2 trilhões de reais, ou seja, tudo isso na dívida ativa da União. Pois bem, 2% apenas deste valor já seriam capazes de estabelecer não apenas a superação do déficit primário, somando ao corte dos 26 bilhões, mas, além disso, propiciar um superávit primário. Mas isso requer competência, dedicação e trabalho, predicados que sabidamente faltam ao governo. Então, o governo faz, diante desse quadro, apresenta uma proposta de aumento de impostos.
proposta corta, mas exatamente propõe aumentar impostos. Com que objetivo? Para cobrir a incompetência do governo? Para cobrir a corrupção praticada no governo? Para cobrir a falta de disposição e a criatividade para encontrar fontes alternativas para enfrentar a questão do déficit primário? Em outras palavras, punir a sociedade brasileira pelos pecados do próprio governo. Transferir para o povo brasileiro a responsabilidade dos governantes deste país. Desse modo, a proposta de emenda à Constituição apresentada pretende estabelecer um compromisso com a nação, o de não aumentar a carga tributária nos próximos 4 anos, período suficiente para o Congresso Nacional costurar um novo pacto federativo em parceria com o futuro governo menos intervencionista, mais amigável com a livre iniciativa e a produção de riquezas. O país inteiro demonstra compreender claramente que ajustes fiscais, como os que hoje se impõem em virtude de recorrentes erros de política econômica e da corrupção sistêmica, somente devem ser tratados pela via do corte de despesas. Encerrando, senhor presidente, o Congresso pode colocar um dique nessa derrama por 4 anos e, assim, preservar o sangue do debilitado organismo da economia brasileira. Além disso, a proposta não veda a redução ou eliminação de benefícios e incentivos fiscais, especialmente aqueles que se tornarem desnecessários. E é por tudo isso que nós, os democratas, de maneira definitiva, de maneira firme, a contribuir, estamos nos posicionando contrariamente ao aumento de impostos. Não vamos aceitar que o povo brasileiro seja punido pela incompetência de um governo que só pensa em se perpetuar no poder. É preciso que fique claro, chega de expediente de segunda classe, chega de dizer, senhor presidente, muito obrigado pelo tempo a mais que Vossa Excelência me concedeu. Muito obrigado.